Bem-vindos ao programa Business RS de hoje, o seu programa de negócios na TV. E muito obrigado por estarem sintonizados aqui conosco para mais uma conversa especializada em negócios. No programa de hoje recebemos Diego Alex Gazzaro dos Santos, mestre em administração com ênfase em inovação, tecnologia e sustentabilidade, além de ser gerente de projetos e serviços do Zenit, Parque Científico e Tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Para entendermos melhor sobre a entrevista de hoje, vem aí o quadro Entrando no Assunto. Os estudantes são o futuro do país e do mercado dos negócios. Imersos no ambiente tecnológico e na era da transformação digital, os novos profissionais que estão sendo lapidados em nossas universidades representam um momento de disruptura que vivemos. Mas somente idade não garante inovação e conhecimento tecnológico. É preciso estudar os conceitos, termos, tendências e aplicar desde a base até o topo da pirâmide. O ensino irá mudar, já está mudando. Os professores irão se adaptar à nova realidade e à velocidade com que as informações e os conteúdos estão se alterando. E para que as mudanças ocorram, é preciso, principalmente, que a cidade, o estado e o país dialoguem com as principais lideranças que desejam incentivar o empreendedorismo e os mecanismos de inovação. A cidade precisa dar condições para que os empreendedores consigam prosperar. Desta forma, todos ganham, a população, o empresariado, os empreendedores, todos. Ao contrário do que se imagina, inovação não significa somente benefícios aos negócios. A inovação traz qualidade de vida para toda a cidade e em todos os aspectos, lazer, turismo, outros. Para entendermos um pouco mais sobre inovação, o Pacto Alegre e como a inovação está sendo tratada nas universidades, é que recebemos Diego Alex Gazzaro dos Santos. Vem conosco falar de negócios. Ele atua com projetos e serviços do Zenit, Parque Científico e Tecnológico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Líder de comunidade do programa Inovativa Brasil e membro do grupo de trabalho do Pacto Alegre. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Diego Alex Gazzaro dos Santos. Diego, muito obrigado pela tua vinda aqui. É sempre um prazer enorme nós falarmos de tecnologia, disruptura, principalmente quando envolve nosso estado, nossa capital. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ronald. É uma honra estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. O que o Zenit faz? Então, o Zenit ele é o Parque Científico e Tecnológico da URGS. Ele está hoje estruturado em 3 eixos, basicamente, de atuação, que são a educação empreendedora, a incubação e também a inovação aberta. Nesses eixos, a gente tem vários projetos e serviços, então, que eles trabalham desde a capacitação dos empreendedores até o desenvolvimento dos novos negócios que eles estão incubados hoje na universidade. E a gente também tem programa que vai interagir com os agentes externos à comunidade acadêmica da URGS. Ou seja, então, o Zenit ele vai atuar de uma forma para entregar valor para a sociedade, para aqueles negócios que estão dentro da URGS e também para que se tenha inovação nos negócios. Muito bom. Me diz uma coisa, como é que anda a questão da inovação do Rio Grande do Sul? Né? Tu que está dentro do ecossistema, né? A gente vê que nós vamos falar nos blocos a seguir sobre o Pacto Alegre, mas como é que está indo essa questão aqui no nosso estado? Então, o Rio Grande do Sul, ele se caracteriza por ter uma cultura bastante tradicional, bastante até certo ponto conservadora, porém o gaúcho também tem um espírito, digamos, de ação, e então por mais que o estado ele ainda esteja de uma transição de um modelo mais tradicional para um modelo de inovação,
que aí engloba, por exemplo, essa nova interação das grandes empresas com aquelas empresas que a gente chama de startups, que são empresas iniciantes, com modelos de negócios inovadores, com capacidade para resolver problemas das grandes empresas, tendo uma flexibilidade também para atuar junto a elas. Então, o Rio Grande do Sul, ele está, por mais que ele esteja caracterizado ainda como um estado bastante tradicional em termos de negócios, hoje a gente tem já uma percepção dentro do estado que é preciso se trabalhar muito a inovação, e essa inovação ela vem através dessa interação com esses novos negócios inovadores e também, principalmente, proporcionando um ambiente de negócios mais amistoso e uma cultura também mais aberta à experimentação e à própria inovação, ao exercício da criatividade, digamos assim. Legal, Diego. Diego, eu, assim, o ano passado eu tive a oportunidade de visitar o Vale do Silício, né? Então, eu sempre amei tecnologia. Na minha carreira dos 30 anos aí, apenas 5 anos eu trabalhei fora da área tecnológica. E com o Vale do Silício isso se aguçou ainda mais, né? A gente lê pesquisas, lê muito material aí que na faixa de 6 a 7 alunos, né, das universidades gostariam de empreender. Isso é fato? O que tu verifica dentro da URGS a esse respeito? Os alunos, eles têm acesso ao Zenit, eles procuram? Dá um pouco esse overview aí desse tópico. Claro, com certeza. Então, como eu falei, para o cenário do Rio Grande do Sul, que está amadurecendo essa cultura, da mesma forma nas universidades. Na URGS, hoje a gente tem um programa bastante robusto de empreendedorismo. A educação empreendedora ela é muito trabalhada, principalmente para ter essa interação com os alunos, preparar eles também para esse novo mercado de trabalho que está se moldando, aí, com novas competências, com principalmente o comportamento empreendedor sendo uma demanda também tanto do mercado de trabalho quanto da própria academia. Então, a gente procura, dentro do Zenit, lá, inserir os alunos nesses programas. Então, a gente tem, por exemplo, o Acelera EA, que é um programa de aceleração dessas startups, desses novos negócios inovadores, que os alunos, eles, por exemplo, podem fazer mentorias para essas empresas, podem se inserir já nesse ambiente, podem experimentar como é que é ser um empreendedor. E o Zenit também ele dá espaço para que os alunos eles possam colocar seus projetos em prática a partir das incubadoras e também das interações com as unidades acadêmicas para transformar também as pesquisas, né, todo o conhecimento que é gerado dentro da universidade para que ele seja transformado em valor. Ou seja, então o aluno ele tem várias possibilidades hoje, é uma cultura que ela veio para ficar, de ter esse comportamento empreendedor e também de estar voltado à inovação, de pensar em soluções para os problemas que se tem no cotidiano e para que os alunos também tenham novas oportunidades e tenham uma possibilidade muito maior de entregar valor para a comunidade. Fantástico. Então, um aluno da URGS que chegue lá com uma ideia ou com a vontade de ser empreendedor, ele é acolhido. Ele é acolhido, com certeza, ele vai ser convidado ou direcionado a algum dos nossos serviços. A gente tem também interação com as empresas juniores, por exemplo. Por outro lado, a gente tem lá hoje o programa Orion, que ele traz estudantes internacionais para trabalhar também em empresas aqui do nosso estado. Existe esse intercâmbio. Existe esse intercâmbio também, os alunos também podem ir para o exterior também, através dessa parceria de empreendedorismo e inovação. Muito bom. Nosso papo está ótimo, né? Nós vamos para um rápido intervalo comercial, lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em formações presenciais de coaching desde 2016 e programa vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. Leve esse programa para sua empresa e transforme seus colaboradores em guerreiros. Voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100. Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre.
Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999-357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo o Diego Gazzaro. Então, Diego, nós falávamos aí do Zenit, né? Mas você também é representante da Inovativa Brasil. O que vem a ser isso? Qual o foco da atuação de vocês? Isso, então hoje eu estou como líder de comunidade aqui no Rio Grande do Sul do programa Inovativa Brasil, que é o maior programa de aceleração do país para essas empresas, como eu comentei antes, que estão iniciando, que têm um modelo de negócio inovador e que têm um potencial de rápido crescimento. Então o Inovativa ele proporciona a essas empresas que estão iniciando, a esses empreendedores, tanto capacitação nos aspectos primordiais do negócio para quem está começando, quem precisa se desenvolver, quanto também conexão com grandes empresas, com grandes atores do cenário nacional, tem projeção e visibilidade também, tanto nacional quanto internacional, e proporciona também mentoria com grandes nomes, sejam grandes empreendedores, grandes dirigentes das maiores empresas do Brasil, e também investidores, e todos aqueles atores que essas startups que a gente chama, elas precisam para poder se desenvolver e então ter sucesso e aí sim também gerar valor para a sociedade e para elas próprias. E é uma iniciativa em parceria com o Sebrae, né? É isso? Isso, é uma iniciativa então do Ministério da Economia em parceria com o Sebrae, realizado pela Fundação CERT. Então, Inovativa já teve alguns ciclos, já acelerou centenas de empresas e ela está agora com um novo ciclo que os empreendedores, então, eles estão passando agora pela etapa de classificação, ainda, digamos assim, de aprovação do programa. E o Rio Grande do Sul, ele é o estado hoje que conseguiu o segundo maior número de startups inscritas e pré-aprovadas, ou seja, então a gente está apenas atrás de São Paulo, que é um centro muito maior, mas a gente tem uma representatividade muito grande nesse cenário de startups e de empresas, de novas empresas que estão trabalhando com a inovação. Parabéns, excelente trabalho. E nós sabemos que a Inovativa é super premiada, né? O que tem elevado na tua concepção a esses prêmios, a esse reconhecimento? O Inovativa ele tem um programa muito estruturado, muito robusto. Então, digamos que ele esteja muito bem desenhado e por ele contemplar todas as principais necessidades dessas startups, por fazer todas essas conexões e por proporcionar a elas também estarem evoluindo e chegar no momento que elas vão apresentar lá, por exemplo, para os principais investidores do país e vão ter essa projeção e visibilidade nacional e internacional. Isso com certeza traz um valor muito grande para o programa e pelo fato principalmente também dele ser gratuito, né? Ou seja, a startup ela não aporta nenhum recurso. À medida que ela tem um modelo de negócio inovador ou nesse ciclo, por exemplo, que ela está em um estágio operacional, já com as primeiras vendas, ou também aumentando sua base de clientes, então elas têm essa possibilidade de ser selecionadas para o programa e de participar gratuitamente, de ter conexões com mentores, de ter visibilidade e principalmente das capacitações também. E como é que se faz na prática, Diego, para participar, né, do Inovativa? E aí, claro, dentro do ecossistema nós temos vários atores, como você usa, né? Então nós temos aí as pessoas que prestam mentoria, né? Você tem provavelmente os investidores, tem os empreendedores. Como é que faz para procurar vocês e participar disso? Olha, no Inovativa a gente tem vários canais de comunicação, Facebook, Instagram, tem e-mail, tem o site do Inovativa. Então, por essas várias plataformas, pode entrar em contato, pode mandar mensagem que isso vai chegar até nós,
para cada líder de cada estado, e a gente vai direcionar as startups, então, para poder participar desses programas que o Inovativa promove, desde os próprios ciclos que a gente chama, né, que a gente tem esse agora, que é o primeiro de 2019, que começou em abril, ele vai até julho, e aí a gente vai ter mais um ciclo. E além disso, o Inovativa também promove muitos eventos de conexão com grandes empresas, de oficinas, de como fazer uma apresentação, por exemplo, como fazer um pitch, que a gente chama, né? Então pode ter esse acesso, basta entrar em contato com as páginas do Inovativa, que isso vai chegar até nós e a gente vai alocar a empresa até essa demanda. Diego, você trouxe um dado aí que não dá para a gente passar ele batido, despercebido, porque na minha visão é extremamente significativo. Você falou que o Rio Grande do Sul, dentro do Inovativa, é o segundo, é isso, em número de empreendedores? Exato, em número de empresas inscritas para esse primeiro ciclo que a gente está tendo agora, e em número de empresas pré-aprovadas também, que significa que se observou que elas têm, então, um potencial para participar do programa, ou seja, então, elas já têm um potencial inovador sendo apresentado. E, além disso, outro dado que a gente tem é que o próprio Rio Grande do Sul, ele hoje é o segundo estado da Associação Brasileira de Startups, a ABS, é o segundo estado com mais startups, também atrás de São Paulo, claro, por essa virtude de São Paulo ser um centro maior, mas o Rio Grande do Sul está tendo muito destaque já, e a tendência é que cada vez esse potencial inovador que a gente tem aqui, ele apareça ainda mais. Que legal, fantástico. E a nível de Brasil, quantas empresas, empreendedores foram impactados até agora? Nós temos aproximadamente, se eu não me engano, são 240 empresas que já foram aceleradas no Inovativa Brasil. Esse ano serão até 130 empresas e nesse primeiro ciclo, e depois a gente vai ter ainda um outro ciclo que ele também ainda vai ser delineado, e muito mais empresas também vão ser impactadas dentro desse ecossistema. Parabéns pelo trabalho, nosso papo está ótimo, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Lembrando que estamos na segunda temporada e vem muitos entrevistados e muito conteúdo para você. Voltamos já já. Chegou a hora da missão número 100. Mais de 2.000 coaches formados com esses diferenciais. 90% da turma é feita por indicações. Líder em formações presenciais no Rio Grande do Sul desde 2016. Turmas com no máximo 25 participantes. Especial Turma 100, Caxias do Sul, Cruz Alta, Santa Maria e Porto Alegre. Siga a SGC nas redes sociais. Ligue para 51999357753 e até lá. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí. Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, entrevistando Diego Gazzaro, líder de comunidade do Programa Inovativa Brasil e membro do grupo de trabalho do Pacto Alegre. Um excelente assunto para falarmos no terceiro bloco. Recentemente aí tivemos uma iniciativa fantástica que as mídias cobriram amplamente. O que é o Pacto Alegre? Então, o Pacto Alegre ele é um movimento para agregar atores da academia, das empresas, da sociedade e do governo em prol de uma cidade inovadora. Então, ele surgiu em Porto Alegre para que a gente busque fugir um pouco daquela cultura de granalização e para que todo mundo trabalhe junto em prol de uma cidade melhor, que é isso que a gente precisa hoje. Perfeito. De que forma vocês enxergam que esse pacto, essa iniciativa, ela pode efetivamente impactar a economia do Rio Grande do Sul? Essa iniciativa, então, a primeira mesa de entidades agora foi composta por 77 entidades. Então, é uma iniciativa que ela começou com as
principais universidades de Porto Alegre, a URGS, a PUC e a Unicinos, que formam uma aliança para a inovação. E aí, com a prefeitura apoiando, então, criou-se o Pacto Alegre, e essas 77 entidades hoje que assinaram o pacto, então, que vão desde os clubes de futebol, Inter e Grêmio, por exemplo, até grandes empresas do segmento da saúde, hospitais, enfim, várias entidades representativas também do nosso sistema de negócios do Estado, que se uniram, então, e que vão ter projetos para, digamos... Alavancar os desafios da cidade. Certo. E, Diego, assim, existe uma pauta, digamos assim, na cabeça das pessoas que sempre quando o governo, né, entra, a coisa não funciona. É bem diferente, por exemplo, do que eu tive a possibilidade de verificar no Vale do Silício. Na verdade, o Vale do Silício nasceu de uma iniciativa do Estado, junto com as universidades, na década de 50, e hoje é o que é. Né? De que forma está sendo conduzido isso e, na prática, o que vai acontecer a partir de agora? Então, o pacto, a gente quer que ele não seja um programa de governo. Ele tem que ser um programa que vai transpassar governos. Então, a gente está muito ciente disso, a gente sabe, os nossos coordenadores sempre também deixam muito claro que o pacto ele tem que ser algo transversal a toda a sociedade, a todas as entidades, que todo mundo se sinta parte disso. Então, a gente vai ter metas para inclusive, estar monitorando esses projetos para que eles possam realmente ser transformadores para a realidade da cidade. Então, para isso, a gente tem algumas dimensões e alguns desafios, como, por exemplo, a imagem da cidade, como o ambiente de negócios, como a questão dos talentos também, que a gente entende que isso precisa ser aprimorado para que a cidade tenha um desenvolvimento melhor e que isso traga mais qualidade de vida para a sua população. Certo. E eu imagino que vocês devam estar na fase de planejamento, né? Isso... Quantos anos? Como é que está estruturado esse planejamento? O que vai acontecer? O que acontece agora é que as entidades elas se comprometeram com alguns desafios. Então, elas vão participar agora de uma série de workshops nos próximos dias, aí até a próxima composição da mesa, para que sejam apresentados projetos, então, que sejam do interesse, que sejam relevantes para a cidade como um todo e que isso tem esse poder transformador, então. E, além disso, o pacto ainda também vai apoiar ações que estejam ligadas e que sejam do interesse dos valores, estejam alinhadas com os valores que a gente pensa para o Pacto Alegre, que é essa cultura de transparência, de colaboração, de cooperação, e para que todos trabalhem juntos, então. Nós sabemos a situação, infelizmente, caótica que o nosso estado está vivendo, o município também, e também sabemos que não se faz nada sem recursos, né? Sem dinheiro. De onde é que vão advir os recursos para o Pacto Alegre? A iniciativa privada vai participar? Enfim, como é que vocês estão pensando isso? Então, cada uma dessas entidades vai se comprometer com recursos, então, para a execução desse projeto. As próprias universidades, por exemplo, já estão destinando, então, recursos também para isso, estão alocando pessoas. Eu, por exemplo, estou como um dos representantes da URGS e do Parque Zenit nesse projeto. E, além disso, também tem os próprios patrocinadores, o Padesul, o Banrisul e a Agibank. Então, tudo isso em prol dessa articulação, em prol dessas ações que vão ser feitas. O principal, então, é que cada uma das entidades ela deverá comprometer recursos, então, nesses projetos para poder viabilizar eles. Ótimo. Quais as perspectivas? O que se espera atingir e quando com o Pacto Alegre? Então, a gente espera que a gente vai ter alguns entregáveis, claro, de curto prazo, até porque a gente sabe que precisa engajar também as pessoas, precisa atingir todos os segmentos da sociedade para que o pacto realmente ele tenha relevância e ele seja visto como algo que realmente é bom para as pessoas. E a gente entende que para os próximos anos
a gente vai começar a ter o resultado dessas ações e desses projetos que eles estão sendo e vão ser ainda montados juntos com essas entidades que estão em prol do Pacto Alegre. Uhum. Então, para ficar bem claro para o nosso público, é uma iniciativa universidade, iniciativa privada e Estado. Uma tríade. Exato, e aí com o envolvimento da sociedade civil também. Então a gente tem organizações da sociedade civil que elas estão envolvidas também para que o Pacto Alegre tenha sucesso. Porque a gente sabe que não basta ter simplesmente a conexão desses entes outros se a gente não tiver também engajamento da sociedade, porque a gente quer que isso impacte todos os cidadãos de Porto Alegre. Então a gente precisa que todo mundo se engaje e que cada um possa, de alguma forma, fazer sua parte, seja através de uma entidade, uma associação, ou enfim, com alguma contribuição individual, para que se sinta parte do Pacto Alegre e para que auxilie no desenvolvimento do Pacto e no desenvolvimento da cidade. Perfeito. Vocês acreditam que o programa ele possa trazer um impacto a nível de qualidade de vida para a população? Sim, com certeza. Esse é, inclusive, um dos desafios que a gente está se propondo a enfrentar. Então, dentro desses desafios, a gente vai ter projetos que eles ainda agora vão ser discutidos junto com as entidades, para que se possa pensar em maneiras de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente tem esse desafio macro, digamos assim, e dentro dele a gente vai trazer projetos que sim vão fazer com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Perfeito, vamos torcer para que tudo dê certo. Diego, sempre no final do nosso programa nós entregamos a palavra para o nosso convidado. Fique à vontade para falar com o nosso telespectador. Obrigado, gostaria de agradecer mais uma vez o convite, dizer que foi uma honra estar aqui contigo e também para que a gente sempre esteja abertos às novas ideias, a encarar a inovação como uma prioridade, a entender que para que a gente tenha inovações também, eventualmente a gente vai falhar, que a gente tem que tratar a falha como aprendizado, por exemplo, que a gente tem que ter uma cultura de experimentação, de aceitação e que a gente esteja sempre buscando a inovação. Porque sem a inovação, a gente sabe que a gente ou vai ficar estagnado ou vai acabar, de alguma forma, ficando para trás no cenário competitivo. Diego, te agradeço demais a presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Vamos torcer para que realmente nós tenhamos frutos dessa iniciativa. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. A você, nosso telespectador, que está todo domingo às 23h30 conosco num programa inédito, sempre trazendo conteúdo com o que há de ponta em termos de negócios no Rio Grande do Sul, Brasil e mundo, o nosso agradecimento. Lembrando que nessa segunda temporada vão vir muitos entrevistados excepcionais e nós te convidamos a ficar aqui na nossa Vale TV e também nas nossas redes sociais. Até o próximo programa, muito obrigado.